Olá, questão 32, o em 2020. Em relação a tubos sonoros cilíndricos, assinale o que for correto. 01. Quanto maior for o comprimento de um tubo com as duas extremidades abertas, mais grave poderá ser o som emitido por ele. Então, lembrando aqui, do tubo aberto. O tubo aberto tem a sua frequência determinada por essa expressão aqui, V sobre 2 vezes L, onde L é o comprimento do tubo. Então, quanto maior for o comprimento, quanto maior for o L, menor será a frequência. Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência, e o som de menor frequência é o som mais grave. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. Os furos existentes ao longo do tubo de uma flauta tornam possível modificar o tamanho da coluna de ar que vibra em seu interior, viabilizando assim diferentes frequências de um mesmo instrumento. Então, o músico que está tocando a flauta, ele toca aqueles furinhos, modificando o tamanho da coluna de ar. E ao modificar o tamanho da coluna, ele está modificando a frequência e a nota musical está exatamente associada à frequência. Então, o que está proposto no item 2 é verdadeiro. Item 4. Ao soprarmos ar pela embocadura de um desses tubos, com uma extremidade aberta e outra fechada, podemos produzir ondas estacionárias longitudinais em seu interior. Lembra que no ar, o som é uma onda mecânica e longitudinal, correto? Item 8. Ao soprarmos ar pela embocadura de um desses tubos, com as duas extremidades abertas, bem parecido ali, né? Podemos produzir ondas estacionárias transversais. Lembra que o som no ar é uma onda longitudinal e não transversal. 16. A menor frequência de uma onda estacionária em um tubo com as duas extremidades abertas é necessariamente menor do que a menor frequência de uma onda estacionária em um tubo de mesmas dimensões com apenas uma extremidade aberta. Então, o tubo com uma extremidade aberta é chamado de tubo fechado. Lembrando que com as duas extremidades abertas é chamado de tubo aberto, só com uma aberta é chamado de tubo fechado. E a frequência para um tubo fechado é N vezes V dividido por 4 vezes o L. Então, a frequência depende do comprimento, a frequência depende do comprimento. Só que veja que para o tubo fechado divide por 4. Então, no tubo fechado, para comprimentos iguais, a frequência vai ser menor. Para tubos abertos com comprimentos iguais, a frequência, como é só dividido por 2, ela tende a ser um pouquinho maior. Ele diz a menor frequência de uma onda estacionária em um tubo com as duas abertas, ou seja, aberto, é necessariamente menor do que com fechado. Não, aberto é maior do que com fechado, porque fechado divide por 4, aberto divide por 2. Então, incorreto o que ele propõe no item 16. A soma para essa questão é 0,7. Bons estudos e até a próxima!